Boa noite, caros irmãos. Mais uma noite de segunda-feira que eu me conecto aqui a vocês em pensamentos e coração para que possamos juntos ouvir o Evangelho, refletir sobre ele, fazer as nossas reflexões mais profundas e assim então, para darmos início ao Evangelho desta noite pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra, vamos elevando o nosso pensamento ao mais alto, pedindo ao Pai da Vida que possa serenar os nossos pensamentos, o nosso coração aflito, muitas vezes angustiado, desesperançoso, que nesses momentos em que realizaremos o Evangelho, possa haver essa calmaria dentro dos nossos corações, para que a reflexão acerca do Evangelho seja mais profunda. Ó Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, estejais conosco, assim como os nossos benfeitores espirituais, nossos mentores individuais, que possam nos intuir bons pensamentos, possa fazer com que tiremos um aproveitamento grande destas palavras que o Evangelho nos trará hoje, para podermos refletir. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 4 e 5, causas atuais das aflições. Quantas vezes, né, meus amigos, nós já devemos ter nos perguntado: por que eu sofro tanto? Por que eu sou uma pessoa correta, trabalhadora? Por que as coisas são tão difíceis para mim? Por que a doença se aproxima, se instala comigo, num familiar querido? As perdas, tantas perguntas nós nos fazemos. E hoje, esse capítulo do Evangelho, capítulo 5, é um capítulo muito consolador, conforme eu já disse, porque ele vai trazendo nos seus textos as respostas para muitas perguntas que nós fazemos ao longo da nossa vida. E hoje o Evangelho vem nos pedir para refletir sobre as causas atuais das nossas aflições, no momento atual. E ele já começa dizendo que as dificuldades da nossa vida, elas são de dois tipos. Ou ela está na vida presente, ou ela está na vida passada. Fora dessa vida, como o Evangelho diz. E voltando à fonte dos males terrestres, reconhece-se grande parte desses males é consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Então, já nesse começo do Evangelho, vem aí uma coisa assim clara, né? Que nós não estamos sendo castigados, nós não estamos sendo injustiçados. É consequência dos nossos atos. E na grande maioria das vezes, meus amigos, o Evangelho nos diz que é desta encarnação, consequências, má conduta desta encarnação. Por isso que a dor e sofrimento chega, mas poderá ser também de vivências passadas, como a gente vai poder se aprofundar um pouco mais na semana que vem, quando falarmos das causas anteriores das aflições. Então, ele diz assim: quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição?
Quantas pessoas arruinadas por indisciplina, falta de perseverança, má conduta ou por não saberem limitar os seus desejos. Quantas uniões infelizes por resultado de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Então está falando da nossa indisciplina, da nossa falta de perseverança, uma conduta errada, né? Um olhar materialista quando se trata de uma união entre duas pessoas. Né? Quantas vezes a gente ouve falar que uma pessoa vai casar com outra por conta daquilo que ela possui de bem material, né? Então é isso que o Evangelho vem nos lembrar hoje. Quantas coisas pequenas poderiam ter sido evitadas, né? O Evangelho fala quantas querelas funestas poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Então, olha aqui, mais uma burdoadinha, né, com luva de pelica em nós. Porque quando a gente adoece, a gente fica nos questionando por quê? Por que disso, por que daquilo, por que comigo? E nós ficamos a nos questionar quando a doença se instala. Por que, né, eu tive que adoecer? Eu me alimentava bem. Eu fazia exercício físico, eu não fumava, eu não bebia. Porém, será que eu cuidei da parte emocional? Será que eu cuidei de não guardar uma mágoa dentro do meu coração? Será que o meu adoecimento não está atrelado a isso? A guardar sentimentos dentro de mim, achando que não valeria a pena dividir com alguém? Então, quantas doenças e enfermidades decorrentes dos excessos, da intemperança, das emoções adoecidas chegaram até nós e chegam, né? E o Evangelho diz, quantos pais infelizes por causa dos seus filhos, porque não combateram suas má tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que tornam árido o coração e mais tarde, colhendo o que semearam, surpreendem-se e se afligem pela falta de respeito e pela ingratidão de seus filhos. Quantas vezes, né? Em tantas famílias a gente vê crianças sem controle, que o pai e a mãe perderam as rédeas, né? Pela falta de tempo, ou por não querer castigar assim, porque acha que já fica muito tempo distante da criança, e foram permitindo, e a criança se tornou aí uma criança muitas vezes ingrata, muitas vezes arredia, sem controle, sem limite. É mais uma coisa que o Evangelho pede para a gente pensar. E lá na frente a gente vai colher os frutos, né? Desse filho ingrato, orgulhoso, vaidoso, e que não respeita, né, os nossos ensinamentos. E aí o Evangelho diz assim, que todos os que são golpeados no coração pelas dificuldades e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência, remonte passo a passo até a fonte dos males que os afligem e verão se a mais das vezes não podem dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Olha o que o Evangelho está nos convidando a fazer uma reflexão profunda, de pensar nas coisas, nas nossas dificuldades hoje e buscar uma fonte
Será que é porque eu deixei isso de mão, não olhei para isso? Deixei esse filho largado e hoje ele está me dando aí dor de cabeça? Será que é porque eu não falei daquilo que eu senti e as pessoas se acostumaram a se aproveitar da minha boa vontade? Isso me adoeceu? Será que o meu orgulho, minha vaidade não são responsáveis hoje pelo que eu estou passando? Será que aquela mágoa que eu trago dentro do meu coração há tanto tempo não é responsável hoje pela doença do meu corpo físico? São essas reflexões que o Evangelho pede para a gente fazer. E ele continua dizendo: a quem, pois, há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é, em grande número de casos, o artesão da sua própria infelicidade. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar o destino, a providência, a má sorte, a má estrela, muito embora sua má estrela esteja na sua incúria, em si mesmo. Né? Olha aí, o que o Evangelho está colocando aqui para gente. Pensemos se a responsabilidade não é toda nossa. E se às vezes nós não estamos jogando essa responsabilidade para outra pessoa. Ah, mas eu vivo com meu marido, ele é muito difícil. Será que a parte que me cabe ali para pensar, será que eu não fui permitindo e isso se tornou do jeito que é? Né? O filho muito desobediente, será que eu não tenho essa parcela de culpa? Então, assim, é olhar muito para dentro de nós, né? E nos perguntarmos, será que é o destino culpado ou sou eu mesmo? Males dessa natureza corresponde certamente à maioria dos infortúnios da vida. O homem os evitará quando trabalhar em seu melhoramento moral, tanto quanto em seu melhoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune, não é? Está aí a lei dos homens para fazer essa punição quando o homem falha, né? Muitas vezes, se o crime, se o delito é muito grande, ele tem que cumprir lá na penitenciária um período. Então, há uma lei humana que pune as faltas. O condenado pode, então, dizer-se que sofreu a consequência do que ele fez, ok? Mas essa lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Penalizam mais especificamente aquelas que levam prejuízo à sociedade e não as que são prejudiciais somente àqueles que a cometem. Deus quer o progresso de todas as suas criaturas e, por isso, não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma só infração da sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, sempre penosas, com maior ou menor intensidade. Daí se segue tanto nas pequenas como nas grandes coisas. O homem é sempre punido por quanto pecou. Punição, não é, gente? É diferente de castigo, porque às vezes as pessoas ficam usando umas frases como assim: o que eu estou passando é castigo de Deus. Ah, meu Deus, se Deus fosse castigar, a gente já não estava mais aqui. Porque é tanto erro que a gente comete. A grande misericórdia do Pai de nos darmos encarnações diversas para que nós possamos ter oportunidade de ir melhorando, né, naqueles pontos que a gente ainda necessita. Então, essa punição, ela se dá quando a gente volta numa vida e precisa passar por determinada situação difícil, por conta de olhar para aquela dor, para aquele sofrimento e trazer dela, tirar dela um aprendizado. Os sofrimentos, né, que daí decorrem são para todos nós uma advertência, para nos lembrar que nós erramos. E isso resulta numa experiência maior. Faz a gente sentir a diferença entre aquilo que é bom, entre o bem e o mal.
e também a necessidade de nos aperfeiçoarmos, para que a gente possa, dessa forma, então, evitar no futuro uma tristeza, uma dor maior, uma doença, né? Sem o que não haveria nenhum motivo para se corrigir. Se a gente não tivesse essa oportunidade, esses erros todos trazidos de outras vidas e também aqui provocados por essa também, se a gente não tivesse, não haveria necessidade de reencarnar, porque a reencarnação é a oportunidade de corrigir. Confiante na impunidade retardária de seu avanço, confiante na impunidade, retardaria seu avanço e assim a sua felicidade futura. Se a gente não tivesse essa oportunidade, nós ficaríamos estacionados. Mas não, a cada vez que voltamos numa vida e tentamos fazer melhor, a gente está dando passos importantes para a nossa evolução. Mas a experiência às vezes vem tardiamente, quando a vida foi dissipada. As forças desgastadas, minguadas e sem remédio para o mal. Então o homem se põe a dizer: se eu tivesse sabido desde o começo o que sei agora, quantos passos em falsos teria evitado? Se eu pudesse recomeçar, faria tudo diferente. Mas se não há mais tempo, e como um operário preguiçoso que diz: perdi meu dia, também diz: perdi minha vida. Porém, da mesma forma que para o operário o sol renasce todos os dias, e um novo dia começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, após a noite que cai, brilhará o sol de uma nova vida, onde poderá usar em proveito próprio a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, o que o Evangelho está nos dizendo aqui? Quando a gente olha para tudo que está aí de errado na nossa vida e a gente diz: ah, não tenho mais tempo, tô velha, já tô aí com 30, 40, 50, 60, 70 anos e não dá mais jeito. Mas espera aí, dá jeito sim, porque enquanto estivermos respirando, nós temos a oportunidade de fazer melhor, de perdoar uma pessoa, de nos perdoarmos, de fazer diferente. Se a gente estacionar, parar aí nessa zona de conforto e ficar achando que não dá mais para fazer nada, a gente está perdendo tempo. Porque a gente sabe que sempre depois de uma noite vem um dia de sol, que seja de chuva, mas vem um outro dia. E que nova oportunidade nasce com esse dia, de nós tentarmos fazer diferente aquilo que nós não fizemos ainda, de melhorar, de mudar, de fazer a nossa reforma íntima, de ser uma pessoa mais perseverante, mais confiante, com mais fé. Então é isso que o Evangelho nos traz hoje para refletirmos. Vamos ler várias vezes esse capítulo, assim como o Evangelho todo, que nos traz tão boas reflexões. Vamos pensar nos nossos erros, naquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Vamos nos fazer essa pergunta: qual foi a parte que eu perdi? Foi onde eu estacionei? Por que eu acho que não dá tempo ainda? O que eu posso fazer? Não importa a idade. Um perdão dado ali no último suspiro da vida tem uma grande validade, seja para si mesmo ou para o outro. Um arrependimento, um pedido a Deus, né, de ajuda. É claro que por Deus ser justo e bom, nada será tirado de nós, porque é responsabilidade nossa os erros, e nós teremos que melhorar. Então, em outra oportunidade, nós teremos que vir e trabalhar aquela dificuldade, aquele erro, mas vamos olhar profundamente, identificar onde eu tenho que mudar. Parar de reclamar da dor, do sofrimento e olhar para ela como um grande aprendizado. Aceitar aquilo que está chegando até mim, não de braços cruzados, porque eu errei mesmo, vou ficar aqui que eu tenho que pagar. Não, a nós é permitido lutar até o fim nessa guerra que é a nossa vida mesmo. Tentar nos melhorarmos. Então pensemos nisso, meus irmãos. Reflitamos profundamente
para que dessa forma nós possamos seguir adiante nessa jornada, aceitando o que não podemos mudar, mas trabalhando incansavelmente para mudar aquilo que nos é permitido que podemos, e sempre pedindo a ajuda e a força de Deus e dos nossos benfeitores espirituais. Que assim seja, que Jesus nos ajude nessa caminhada. E agora eu convido vocês para as nossas vibrações, elevando o nosso pensamento mais alto, mais uma vez, com muito amor. Vamos vibrar agora para todas as pessoas que necessitam. Pense naqueles que estão doentes, no familiar, no amigo. Pense no trabalho, pense no lar, nos filhos, nos pais, em todos da família. Pense naquelas pessoas que estão lá, nas ruas, que se entregaram ao mundo das drogas e não têm força para sair deles. Que tenhamos compaixão, sem julgamento. Que possamos envolver os nossos irmãos também presidiários, os nossos idosos, as nossas crianças, nossos políticos. Que nós possamos envolver todos os centros espíritas, todas as casas religiosas nessa vibração de amor, para que eles possam manter as portas abertas e assim receber todos aqueles que buscam consolo. Vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos também, que somos tão necessitados. Também vibrar pelos desencarnados, principalmente por aqueles que desencarnaram de uma forma violenta e que ainda têm dificuldade de aceitar essa nova continuidade no mundo espiritual. E vamos deixar aqui então, aos pés de Jesus, aos pés de Maria, uma vibração pedindo aos nossos benfeitores que se encarreguem de levar onde houver grande necessidade. E agora, meus irmãos, para a gente finalizar o Evangelho desta noite, vamos para a nossa prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo, dai força àquele que passa pela provação, dai luz no coração do homem, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
felicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus, com as bênçãos infinitas do Senhor em vossas vidas e que possamos ter a oportunidade novamente na semana que vem de estarmos unidos para mais um Evangelho pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra. Um grande abraço. Fiquem com Deus.